Muito bem, estão preparados? Vou perguntar de novo. Estão preparados? Então abra as suas Bíblias, vossas Bíblias, Marcos capítulo 6. Faremos uma breve meditação da palavra de Deus sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Meus queridos, é importante então você entender quais foram as circunstâncias que este milagre aconteceu. E as Escrituras vêm dizer, a partir do verso de número 31, que Jesus desejou estar em um lugar à parte. E diz que Jesus então ele vai para um lugar onde não tinha pessoas. A Bíblia chega a dizer que era um lugar deserto para repousar um pouco, para descansar. E quando as pessoas viram Jesus entrando num barco e atravessando para o lugar de descanso, para este lugar de repouso, o que acontece? Foi anunciado às multidões que Jesus estaria nesse lugar, porque estava indo naquela direção. Então, as pessoas partiram a pé. A Bíblia vem dizer que em Mateus 14 fala que eles foram correndo, outros foram em outros barcos e chegaram antes de Jesus. No verso 33 de Marcos capítulo 6, você vai encontrar dizendo assim que correram para lá a pé, não só de um lugar, mas de todas as cidades, e chegaram primeiro do que Jesus e os seus discípulos. A palavra de Deus diz algo interessante e tremendo também, que quando isso aconteceu, Jesus ele começou a sentir pena. A Bíblia diz que ele moveu-se de uma íntima compaixão deles. Por quê? Eram ovelhas perdidas, como se não tivessem pastor. Até aí tudo acontecia normalmente, não tinha nada diferente naquelas circunstâncias, pelo fato apenas de que era já o entardecer e foi ficando tarde, e Jesus estava sobre a relva ensinando os seus discípulos, e o dia estava adiantado, ou estava ficando de noite, e eles começaram, os seus discípulos, a ficarem enfadados com aquela situação, e falou a Jesus, os próprios discípulos: olha, o dia está adiantado, despede-os, para que eles possam comprar alguma coisa, porque não tem aqui nesse lugar, um lugar afastado, um lugar isolado, nada para comer. O confronto começa quando Jesus diz para os seus discípulos: dai-lhe vós de comer. Esta palavra é uma palavra realmente que colocou em aperto aqueles discípulos, porque quando Jesus fala isso, dai-lhes vós mesmo de comer, eles começaram a pensar de uma forma natural. Talvez eu, talvez você, pensaríamos da mesma forma: como que pode? Eu não tenho condições de alimentar toda essa multidão. Lembrando que eram mais de 5.000 pessoas, porque estavam junto com eles crianças. A Bíblia diz isso, que tinham crianças ali, mulheres estavam ali, umas 10.000, 12.000, 15.000 pessoas, aproximadamente. Os historiadores vêm dizer que estavam junto com Jesus, mas Jesus estava dizendo aos discípulos: dai-lhe vós de comer, e eles disseram: nós não temos como fazer isso, porque não temos condições, nós não temos dinheiro, nós não temos o suficiente. Muitas vezes é isso que nós vemos. Nós enxergamos as coisas de formas naturais, nós não conseguimos enxergar além da
da ordem que Jesus está dando. Então Jesus entra em ação de novo e diz para eles uma palavra que me chama a atenção: vai lá no meio da multidão, procura alguma coisa, procura algo. Alguém tem um alimento, alguém tem alguma coisa. Eu fico admirado que eles foram entre a multidão e eles conseguiram apenas 5 pães e 2. Quantos que eles conseguiram? 5 pães e 2? 5 pães e 2 peixes. Se você somar 5 pães mais 2 peixes, vai dar o número da perfeição de Deus. É o suficiente. O número 7 representa a plenitude. É o suficiente para Deus fazer algo. É simbólico isso. E aí, quando Jesus começa a fazer este milagre, que é um milagre grande, e sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Eu estou lendo aqui no verso de número 38. Jesus dá uma ordem, eu estou contando aqui, contextualizando: assentem-se. E eles se assentaram, dividiu em grupos de 100 e de 50, e Jesus começou a multiplicar. Primeiro, ele deu graças ao Pai. Ele toma aquele alimento, dá graça ao Pai e começa a quebrar aquele alimento. Quanto mais ele quebrava, quanto mais ele partia, mais tinha. Quanto mais ele partia, mais tinha. Quanto mais ele partia, mais tinha. Esse é o primeiro ministério. Sabe o que me chama a atenção? É que para Deus multiplicar algo na sua vida, você não pode ficar guardando o que você tem. Ouve bem, levanta a tua mão, vou profetizar pela primeira vez aqui. Para Deus multiplicar algo na tua vida, você não pode ficar guardando o que você tem. Você não pode ficar apegado no que você tem. Você não pode achar: é isso aqui e acabou. Não. Como que Deus ia multiplicar sobre a vida daquele que entregou 5 pães e 2 peixes, se ele não tivesse então a oportunidade de entregar nas mãos do Senhor Jesus? Então ele confia o que ele tinha nas mãos do Senhor Jesus. E o que ele tinha? 5 pães e 2 peixes. Aquilo ali, os discípulos chegaram para Jesus dizendo assim: olha aí, é só isso aí que tem. Isso aí que tem é suficiente para o milagre. Isso aí que tem é suficiente para Deus fazer alguma coisa. Lembra lá da viúva de Reis, de 2 Reis? Vai dizer exatamente que ela entrega o que ela tem. O que? Ela tinha um pouco de óleo, então ela vai entregar o óleo para que a multiplicação aconteça. Então, pastor, por que eu não consigo muitas vezes? Porque muitas vezes você está tão apegado àquilo que você tem, que você não consegue viver o milagre da provisão. E o que Deus tem para você nesta noite é o milagre da provisão. É isso que Deus tem para mim, mas é isso que Deus tem para você. Só tem o milagre quem entrega. O que é que você está disposto a entregar nessa noite? Aleluia. Eu vou repetir essa palavra porque é espiritual. O que é que você está disposto a entregar nessa noite? Senhor, eu estou disposto a entregar o melhor da minha adoração. Senhor, eu estou disposto a entregar a minha vida para Ti. Senhor, eu estou disposto a entregar, Senhor, aquilo que eu nunca fiz. Eu estou disposto a entregar. Por quê? Porque eu não posso viver preso, eu não posso viver apegado. Eu preciso entregar tudo, porque eu quero viver o milagre da provisão. É por conta disso que muitas pessoas não vivem o milagre da multiplicação, porque ficam presos, indignados como os discípulos, pensando naturalmente: isso não dá, não vai ser. E Jesus toma da graça, parte e reparte. E quanto mais ele partia, mais tinha. Quanto mais partia, mais tinha. Quanto mais partia, mais tinha. Quanto mais partia, mais tinha. Assim fará o Senhor aqui nessa noite. Quem recebe essa palavra, receba agora a multiplicação que vem da parte do Senhor.
Eu vou falar pelo Espírito Santo. Se você entender agora o milagre da multiplicação, assim diz o Senhor para ti e para a igreja amada, eleita do Senhor: quem tem um vai ter dois, quem tem dois vai ter quatro, quem tem quatro vai ter 8, quem tem 8 vai ter 16, quem tem 16 vai ter 32, e vai multiplicando, porque Deus faz dessa forma. Aleluia. Eu vou profetizar variedade de línguas para você. É isso mesmo, isso aqui é a Assembleia de Deus. Eu vou profetizar variedade de línguas para você. Eu vou profetizar dons espirituais para você. Aleluia. Mas tem gente que guarda tão guardado que não consegue viver a multiplicação. Foi por isso que o Senhor os confronta: dá-lhe voz de comer. E eles não tinham nada para dar de comer. Aí Jesus procura no meio da multidão, e Jesus encontrou alguém para que o milagre aconteça. Esse é o primeiro fundamento daquilo que nós queremos falar a vocês aqui nesta noite. Não retenhas aquilo que está com você, mas entregue para Deus. Entregue o seu melhor louvor. E às vezes as pessoas pensam que entregar o melhor louvor é subir numa plataforma como essa e cantar. Aí acha porque cantaram bonito. Ei, cantar bonito é diferente de cantar para o Senhor. Cantar bonito é diferente de louvar e adorar o Senhor. Eu sempre digo isso. Esse é o segredo de entregar tudo. Eu prego aqui, mas eu prego lá na rua também. Eu estou aqui, mas eles estão na praça pregando também. Onde você está multiplicando? Aonde? Esse é o princípio. Olha lá, mãe, Deus está trabalhando corações. Se você não tem fé para receber, como que vai multiplicar? Se você não tem fé para entregar, como que você vai viver a provisão? Isso vem da fé que está em nós. Você quer ver como que esse negócio é muito sério? Tem gente que é tão pão duro em tudo. Oh, meu Deus do céu, tem misericórdia, Senhor, mas eu preciso falar aquilo que o Espírito Santo entrega. Tem homens que são mão de vaca para a esposa. É isso mesmo. Não, vai faltar, não sei o que. E o sofá está todo rasgado na casa. Não, mas não pode, não tem. E está guardando, ajuntando, amontoando. Irmãos, agora estou falando de bênçãos materiais. Que provisão é essa? Que confiança é essa? Eu não estou mandando você se endividar não, mas eu estou dizendo assim: só pode receber quem confia no milagre da multiplicação. Quem confia vai ter. Quem confia vai ter. Olha só o que eu vou falar: quem está no aluguel vai sair do aluguel, e Deus vai te dar uma casa, porque o nosso Deus é fiel para com seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Ou você pensa que você vai viver a vida toda de aluguel? Não que seja problema, eu também já vivi de aluguel. Mas vai chegar uma hora que o milagre da multiplicação vai vir, quando você entender a provisão de Deus sobre a sua vida. Que Deus não trabalha no natural, mas sim naquilo que é sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Aí os discípulos entregam aquilo ali para o Senhor. O Senhor faz acontecer, e diz assim: e tomando, ele deu graça, e levantou seus olhos ao céu, abençoou, partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles. E os discípulos começaram a servir aquela multidão. Fala comigo: servir. Quem estava servindo eram os discípulos de Jesus. Jesus multiplicando, e eles passando: come, come, come essa comida, come essa comida. E o povo estava comendo a comida. Quem estava entregando eram os discípulos, mas quem multiplicava era Jesus. Olha, você vai entregar aquilo que Jesus está multiplicando.
Jesus coloca na tua mão e tu entrega. Jesus coloca na tua mão e tu entrega. Jesus coloca na tua mão e tu entrega. Jesus lhe dá, você passa. Quem tem, passa. É por isso que eu digo: quem tem unção, passa unção. Quem tem poder, passa poder. Quem tem palavra, passa palavra. É multiplicação. A igreja do Senhor é multiplicação. Jesus multiplica, entrega aos discípulos, eles passam para as pessoas. Só que eles estavam o quê? Enfadados. O culto estava acabando muito tarde naquele dia para os discípulos. Estava demais para os discípulos. O dia está adiantado, agora eu tenho que servir, porque Jesus dá uma ordem no final do culto. Jesus tinha pregado um tempão já. Aí dá ordem no final do culto: vou dar a Santa Ceia, né? Vou dar pão para as pessoas, pães para as pessoas. E aí de repente vai ficando tarde, e os discípulos naquele negócio, né? No final Jesus ainda faz algo interessante. O que, pastor? 12 cestos de pães e peixes. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Quantos cestos eram? Quantos discípulos tinham? Quem é discípulo de Jesus aí? Levanta alto, irmão. Ó, irmãos, é o profeta que está falando aqui. Se Deus vai fazer, porque o Deus lá de trás é o mesmo, não mudou. Eu vou perguntar de novo: quem é discípulo de Jesus aí, levanta a mão. A palavra diz que para cada discípulo o Senhor deu um cesto. Por isso que foi 12. Você vai sair daqui levando os seus pães e os seus peixes. Quem sabe você entrou aqui vazio, vai sair daqui com o seu cesto. Quem sabe você entrou nessa noite tão amargurado, tão amargurada, mas vai sair daqui levando os seus cestos, levando os seus pães. Quando chegar na tua casa, alguém vai perguntar: o que é isso? Você fala assim: foi um homem que multiplicou e mandou carregar o cesto. Come dele, come pão, come peixe, porque Jesus entregou para todos os discípulos. E para quem levantou a mão aqui nesta noite, Jesus também entrega o cesto para você. Jesus também entrega o cesto para você. Eu queria que vocês cantassem a totalidade da promessa. Canta um pedacinho desse louvor, e aí eu vou concluir esta palavra, para você entender o mistério de ser bom dentro de casa, de ser bom para a igreja do Senhor, de não ficar relutante com as coisas. Tem pessoas que são tão relutantes. Você precisa entender esse segredo, porque Deus faz dessa forma. Canta aí a totalidade da promessa. Quando eu olho para os meus projetos. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso que é tão difícil acreditar. Presta atenção nisso. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito, vai valer a pena esperar. Quem serve esse Deus? Pois eu sirvo um Deus que é tão grande. Cante. Em apenas um instante, faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte, o completo Ele fará. Levanta as vossas mãos. Eu vou viver. Cante a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. Não vou. O projeto
vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Então você vai para a tua casa levando cestos. Vai para a tua casa levando a bênção de Deus. Aleluia. Se tiver alguém enfermo lá na tua casa, você vai falar: hoje eu estou com cesto aqui, tá? Você vai chegar desse jeito. Você vai chegar na autoridade do Senhor, dizendo: ó, tem um cesto aqui que está sobre mim. Hoje eu tenho pão e tenho peixe. Eu tenho comida, eu tenho oração aqui. Eu vou fazer, Jesus vai fazer. Eu vou orar, Jesus vai curar. Eu vou repreender, Jesus vai agir. Eu vou mandar a enfermidade embora, porque eu estou com um cesto de pão. Eu estou com um cesto de peixe sobre a minha vida. Aleluia. Salmo 91 vem dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Em outra parte vai dizer assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o cesto de Deus está sobre a sua vida. Deus não despede ninguém vazio. Deus não despede ninguém com fome. Aleluia. Quem quer viver a totalidade da promessa? Eu vou viver da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aí Jesus fala assim, então concluo: agora vocês vão, entrem no barco, e eu vou me retirar. A Bíblia diz que o Senhor obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar para o outro lado do mar, a Betsaida. Enquanto isso, ele dava a bênção apostólica, porque a Bíblia diz que enquanto os discípulos foram e entraram no barco, Jesus estava despedindo a multidão. E eu tenho certeza que Jesus falava assim: está cheio, está satisfeito, está bom para você assim? É o que Jesus está falando hoje. Está ok para vocês hoje, hein? Eu estou com você, não esqueça, eu sou Jesus o Nazareno. E ali Jesus começou a abraçar aquelas pessoas, a despedir as multidões. E o tempo ficou tarde. E sabe o que Jesus fez? Mandou os discípulos dele na frente. Por quê? Porque eles estavam entediados do culto. Eu vou provar para vocês dentro das escrituras. Eles entram e vão na frente, e Jesus continua com o povo. E eles sobem no barco, e o coração deles, a Bíblia diz assim, que o coração deles estavam não entendendo a provisão, não entendendo o milagre da multiplicação, não entendendo como acontecera aquele milagre. E quando você não entende como que acontece a provisão de Deus, você vai ficar fadigado, você vai ficar cansado, porque você não está preparado. Se você não entende o milagre da multiplicação, como que você vai viver outros milagres? Se você não entende o milagre da provisão, você não está pronto.
E os discípulos de Jesus saem com o cesto cheio, mas o coração resignado. Como é que pode? Por que ele fez isso? E naquela hora, e como que eles fizeram isso? E a Bíblia diz que o vento veio e era contrário. E eles remavam e não saía do lugar. Não adianta nada se você não entender o milagre da provisão. Para de confiar nas suas forças. Vai para o sobrenatural. É uma palavra que Deus está entregando para mim. Vai para o sobrenatural. E onde é que eu encontro o sobrenatural? É no meu joelho. Chega de lutar do jeito que você está lutando. E eles entraram no barco, e a Bíblia diz assim: e por não entender aquele milagre, porque os seus corações estavam endurecidos, remava e não saíam do lugar. Talvez isso explique algumas coisas para você. Eu tenho feito tanto, e parece que as coisas não mudam. Eu tenho não sei o que, e parece que as coisas não acontecem. Olha, sabe por que está acontecendo assim? É porque você precisa entender e dizer: eu aceito Jesus. Fale comigo: eu aceito a sua vontade. Fala, levanta a mão, fala forte, irmão. Se você veio aqui, fala assim, fale bem forte: eu aceito. Fale de novo: eu aceito a sua vontade e não a minha. Ora baixar e quer vencer. Quem sabe a tua vontade era parar. Quem sabe a tua vontade era desistir. Quem sabe a tua vontade era: não vou mais. Quem sabe a tua vontade era: chega. Mas se você aceita a vontade de Jesus, as coisas ficam mais fáceis. E aí eles começam a remar. A Bíblia diz assim que eles estão remando, eles estão no mar, e agora eles estão sozinhos, e vendo o Senhor que fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. E você vai encontrar no mesmo verso em Mateus 14, João 6, vem dizer exatamente que eles estavam com corações endurecidos. E é por isso que as coisas estavam daquele jeito, resignados. Quantas vezes as pessoas ficam resignadas com a igreja, com o pastor, com o irmão? Eu estou resignado. Sabe o que acontece? Não sai do lugar. Não sai do lugar. Sentimento de culpa, nada está bom, cheio de angústia. Mas o Deus que quer que você viva o sobrenatural, o Deus da totalidade das promessas, Ele pega aqui e diz assim: deixa para trás toda angústia, deixa para trás todo medo, deixa para trás todas as indignações. Você não pode levar isso com você. É Deus falando aqui para ti. Eu estou magoado porque há 10 anos aconteceu isso. E irmãos, é hoje para frente. Você não pode ter sentimento de culpa com o que aconteceu lá no passado com você, carregando culpa. Ei, eu vou falar de novo para você saber que o Senhor fala nessa casa: carregando culpa. Culpa de tanta coisa que já veio sobre você, segredos que você não pode nem revelar para as pessoas. Mas hoje o Senhor diz aqui: deixe de lado todas essas coisas. Eu tenho uma vida melhor para você. Eu tenho algo novo para a sua vida. Eu tenho diferente para você. Eu estou escrevendo de novo a tua história.
Quem sente a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar? Não sai do lugar muitas vezes porque não consegue entender a provisão, porque não consegue entender a providência de Deus, porque não consegue entender a multiplicação, porque não consegue entender. Leve para casa isso, que com pouco Deus faz muito. Deus não precisa na verdade Ele cria tudo, de nada, mas Ele quis mostrar ali, Ele quis usar alguém ali, Ele quis trazer alguém para dentro da história. Com 5 pães e 2 peixes, Ele fez tudo aquilo. E ainda tem gente: será que foi Deus? Será que é Deus na vida do pastor Keidson? Será que é Deus na vida do louvor? Será que é Deus na vida do Ezequiel? Será que é Deus? Ei, que será que é Deus? Meu querido, eu quero dizer o seguinte: é sobrenatural, é sobrenatural. Não sou eu, não é você, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus na sua vida, é Deus na sua vida. Aleluia. Eu preciso dizer isso aqui para terminar. Você chegou até aqui e não pode retroceder. Olhar para trás não é uma opção para quem quer viver algo novo do Senhor, porque senão vai ficar igual os discípulos. Aí estava lá no meio do mar, nada, não acontece nada. Tinha acontecido algo maravilhoso, mas eles estavam resignados em seus corações. A Bíblia diz: endurecidos. Se não se quebrantar os vossos corações, não tem jeito, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes seus corações estavam endurecidos. Olha ali, está escrito ali: coração endurecido. Sai de um culto como esse e vai com o coração endurecido. Vai compreender o quê? Vai viver o quê? Aí é vento. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Pastor, por que eu estou vivendo esse vento? Porque falta quebrantar o coração, falta aceitar. Eu aceito, Senhor. Quando eu disse para aceitar a vontade dEle, é dizer: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me rendo, eu estou rendido aos teus pés. Levanta a mão assim, fale comigo: eu me rendo, Senhor. Fale com fé: eu me rendo, Senhor. Fale comigo: Senhor. Fale bem forte: Senhor, mesmo se eu tiver pecado, eu me rendo. Mesmo se eu tiver errado, eu me rendo. Mesmo se eu tiver com meu coração endurecido, eu me rendo aos teus pés, aos teus pés. Eu me rendo aos seus pés. E vendo Jesus que eles estavam cansados. Olha que Jesus maravilhoso, hein? Que Jesus podia deixar aqueles discípulos para lá. Chega, deixa esses homens de coração endurecido para lá. Não, Jesus vendo cansado. Quem sabe é isso que você tem vivido. Falou: Senhor, eu estou tão cansado ultimamente, Senhor, estou tão cansada. Tem dia que eu durmo pensando: será que eu vou levantar amanhã? Allah quer, o Senhor está me falando essa palavra aqui, irmãos. É para você que Deus está mandando falar. Será que eu vou conseguir levantar amanhã? De tão cansado que você está, Deus está falando agora. Aleluia. Mas tem uma palavra do Senhor para ti. Você vai levantar amanhã sim. Amanhã é outro dia e você vai acordar. Em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque os discípulos também estavam cansados. E era já a vigília da noite, tarde da noite. E Jesus, depois de vê-los cansados, disse: eu vou lá. E se Jesus viu você cansado aqui nessa noite,
Saiba que Ele está dizendo assim: eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Ele vai entrar na tua casa hoje mesmo, meu querido. Ele entra na tua casa, Ele entra na tua casa, Ele entra na tua casa hoje mesmo. Eu vou lá. E Ele foi. E Ele vai em direção aos seus discípulos, por cima das águas. Um dia eu disse isso: Jesus não foi nadando. Nadando é coisa natural. Para quem não sabe nadar, já tinha afundado, né? No primeira ondinha, pronto, caldo. Tomou o caldo, bebeu água, entrou no pulmão, já era. Jesus não vai nadando. Jesus não vai de barco. Jesus não usa caiaque. Jesus vai sobrepujando. Jesus vai pisando no mar, Senhor. Quem és tu, mar? Quem és tu? 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 Nenhuma onda ousava afundar o Mestre Jesus. Aí vocês imaginam o movimento das ondas. Por quê? Porque o mar da Galileia estava subindo e descendo por causa do vento. E é o vento que provoca os movimentos, a agitação do mar. E Jesus ia por cima. E o coração despreparado dos discípulos é um fantasma. Começaram a gritar de medo quando viram Jesus. E Jesus ainda faz uma hora com eles, irmãos. Eles estão aqui gritando e Jesus passa rindo, olhando para eles. E eles gritando. Imagina a confusão dentro daquele barco, pastor Queiroz. Imagina a confusão que aconteceu. Você imaginou se nós estivéssemos lá? Ia dar a mesma coisa, irmãos. Aquilo era discípulo caindo em cima de discípulo. O cesto que eles tinham ganhado já tinha virado tudo e bagunçado o barco todinho. Aí, Senhor, quem é? É um fantasma. Aí alguém grita assim, ele passa e diz assim: sou eu. És tu, Senhor? Sou eu. És tu mesmo? É, sou eu. Ei, é Jesus na sua vida mesmo, tá bom? É Ele mesmo. Se és tu, Pedro, manda eu encontrar contigo. Vem. E Jesus ordena Pedro. Pedro sai daquela bagunça. Que tem hora que a gente precisa sair do barco, meu irmão, porque o barco está todo bagunçado. Eu preciso falar isso aqui, exortar sobre isso. Como é que está seu casamento, hein? Como é que está a sua vida, hein? Tem barco às vezes que está bagunçado demais. Dá uma arrumada, querido. Dá uma conversada. Dá uma arrumada naquilo ali. E Pedro sai dali para encontrar com Jesus. E ele vai olhando para Jesus andando, subjugando as águas. Daqui a pouco ele volta para o homem. Que isso é de nós. Levantar, cair, subir, descer, levantar, cair, subir. Isso é de nós, homens. Aí quando ele dá aquela escorregada, Jesus segura ele. Eu imagino Jesus segurando Pedro para ele não afogar. Eu acho que Jesus arrastou ele assim, irmãos. E colocou ele dentro do barco. Socorre-me, Jesus. Então eu termino dizendo assim: só pode viver a provisão quem entende o milagre da multiplicação. Só pode viver a bonança de Deus quem entende esse milagre, porque senão você vai ficar remando e não sai do lugar. Mas eu libero uma palavra profética. Guarde isso no seu coração para esta noite, porque Deus me entregou essa mensagem no momento que uma pessoa estava se culpando da provisão. E eu ensinei esse conceito. Alguém se culpava da provisão. Eu falei: não faça isso. Provisão é quando você não entende o resultado final, porque no início você não tem. É fácil você ter 5.000 pães e alimentar a multidão com um pão para cada.
Difícil é você ter 5 pães e alimentar 5.000 pessoas. Isso aí que é provisão. Isso aí que é confiança. Está ruim lá na sua empresa? Deus entra hoje. Está ruim lá a situação? Deus faz. Está vendendo nada? Amanhã vai ter venda. Senhor, eu vou acordar, eu vou vender. É Deus falando aqui. Eu não sei para quem é não sei quem é que vende, eu não sei quem tem loja. Eu não fico olhando a vida dos irmãos, mas eu estou dizendo que você tem que acordar dizendo: Senhor, eu vou acordar entendendo o milagre da multiplicação, da provisão. Eu não sei como vai ser, mas eu vou ter. Aleluia. E só pode ter quem está disposto a entregar. Entrega. E aí o Senhor vai te abençoar. Que Deus abençoe, meus queridos. O tempo já passou. Receba essa palavra da parte de Deus.